invocando a proteção de Deus e na forma regimental, declaro aberta a sessão da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Dando aqui preferência aos julgamentos, o primeiro é o 17 da pauta. Uma apelação civil, que são partes Alto dos Ventos Energia Renovável Limitada e IDEMA, Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Relatoria é do doutor Roberto Guedes. Está em mesa, doutor Guedes? Doutor Diogo Vossa Excelência fala. Pela apelante Alto dos Ventos, Excelência. O relator está encaminhando o voto pelo provimento do recurso. É isso, doutor Guedes? É, Excelência. Inclusive, essa a matéria... divergência da desembargadora Lúcia. Eu tinha entendido, mas eu modifiquei. Inclusive, tem julgados da nossa relatoria recente, agora de 26 de agosto. Então, eu estou conhecendo e dando provimento ao recurso. Isso, a desembargadora Lúcia, nessa matéria, tem essa posição, ela está se mantendo fiel à posição dela, está divergindo e eu estou acompanhando o relator. Perfeito, Excelência. Vai ter extensão, né? Vai ter extensão do julgamento. Perfeito. Isso. Tá ótimo. Obrigado, agradeço. Agradecemos a Vossa Excelência a compreensão. E eu também quero comunicar que a desembargadora Berenice Capuchu está de férias, então os processos da relatoria de Sua Excelência não serão julgados. E nem os processos que há impedimento, principalmente eu não funciono nos processos da Unimed. Então os processos da Unimed não serão julgados por falta de quórum. 2 ou 3, 8, 9, né? Dando continuidade aqui aos julgamentos, as preferências, tem o 16 da pauta. Rosane Costa Gomes, Ricardo Costa Gomes e outros. Aqui estão escritos Alberto, Lindenberg, Dutra, Olavo e Janerito. A relatoria é doutor Roberto Guedes. Está em mesa, doutor Guedes? Está em mesa, Excelência. Está em mesa. Vossa Excelência dispõe até 15 minutos na forma regimental. Está com a palavra. Bom dia, Excelência. Bom dia. Bom dia, presidente desembargador João Rebouças, na pessoa de quem saúdo a todos os presentes, colegas, demais desembargadores, representantes do Ministério Público. Excelências, hoje eu represento a apelante, sócia fundadora do Hospital Memorial, detentora de 17,5% de participações societárias e diretora de operações desde a fundação do hospital até sua ilegal destituição em 8 de março de 2024. Excelências, todos os sócios do Hospital Memorial se reuniram em outubro de 2022, oportunidade em que renovaram seus respectivos mandatos de, na época, sócios diretores por 3 anos adicionais. E no fim do ano de 2023, o apelado, Dr. Ricardo Costa Gomes, ele adquiriu as cotas de 2 dos demais acionistas, passando a deter o capital votante de 65% de participações societárias, o que lhe conferiu controle acionário sobre o Hospital Memorial. E nessa circunstância, fazendo uso desse controle, em abuso desse poder de controle, destituiu a apelante ilegalmente em 8 de março de 2024. E essa destituição, desembargador Guedes, ela foi ilegal, primeiramente porque a convocação para essa reunião de sócios, ela não especificou que se haveria de deliberar uma destituição, não servindo, portanto, ao seu propósito basilar e essencial de esclarecer qual será o tema objeto de deliberação. Em segundo lugar, essa foi uma destituição que afrontou a cláusula 5.16 do Acordo de Cotistas, pacto unânime entre os sócios, vigente à época, e vigente até hoje, que aduzia, abre aspas, em atenção às cláusulas 5.2 e 5.6, o membro de órgão da administração nomeado por determinado sócio somente poderá ser removido ou substituído por iniciativa do referido sócio, inclusive na hipótese de autonomeação.
ressalvada, comprovada justa causa. Fecha aspas. Em terceiro lugar, excelências, a cláusula 5.6 do mesmo acordo de cotistas assegurava à apelante o direito de nomear um sucessor na vaga de diretora de operações. E essa cláusula 5.6 foi afrontada novamente, mais uma vez em abuso ao poder de controle que o apelado possuía, desprivilegiando, derrubando a indicação da apelante e privilegiando a indicação de outro sócio. O que não poderia ter ocorrido, porque afronta não só o acordo de cotistas, como também a lei, como se verá adiante. Então, diante do exposto, a apelante ajuizou, na origem, uma ação de anulação dessa deliberação e pediu não só a anulação da deliberação do dia 8 de março de 2024, como seu restabelecimento na diretoria de operações e a declaração do seu direito de nomear um sucessor ao fim do seu mandato. No entanto, na origem, veio sentença de improcedência. E, desembargador João, entendemos que essa improcedência ela merece ser reformada. Primeiramente, o primeiro argumento da improcedência foi que uma indicação genérica do tema a ser deliberado seria suficiente para justificar e para endossar formalmente e materialmente aquela deliberação, o que não é o caso. O direito, como se verá adiante, o direito não entende dessa forma. Em segundo lugar, a sentença entendeu que o ato de designação dos diretores previu a possibilidade de destituição de diretores por voto da maioria, o que, todavia, não era mais vigente em 8 de março de 2024. E, por fim, entendeu que a votação da maioria era apta a derrubar a indicação do novo diretor por parte da recorrente, o que também não procede, tanto por força do acordo de cotistas quanto por força da lei. Então, excelências, equivoca-se data máxima venia a sentença, primeiramente porque erra ao entender, desembargador Guedes, que uma convocação para uma deliberação de sócios pode ser genérica. Não pode, como se verá, o direito positivado e jurisprudencial brasileiro é muito claro a respeito. Em segundo lugar, equivoca-se porque não contempla a cronologia dos atos societários e não compreendeu que a cláusula 5.16 do acordo de cotistas era vigente em 8 de março de 2024, como se explicará. E, em terceiro lugar, equivoca-se porque se esqueceu que a aplicação supletiva da lei da sociedade por ações proíbe que os impasses e os empates sejam resolvidos por voto da maioria, por força do artigo 129, caput e parágrafos da lei de sociedade por ações, aplicável ao Hospital Memorial por convenção dos sócios. Então, desembargadora Lourdes, recapitulando, o primeiro argumento da sentença tem que ser reformado porque a própria decisão, a própria sentença reconhece que houve uma destituição. E reconhecendo que houve uma destituição, contraditoriamente, entende ser possível que essa destituição seja votada através de uma convocação, entre aspas, que tenha uma identificação genérica, fecha aspas, da pauta a ser votada. Não é isso que o direito brasileiro nos ensina. O artigo 1073, inciso 1 do Código Civil, em conjunto com artigos 124 e 286 da Lei de Sociedade por Ações, juntamente com ampla jurisprudência judicial e administrativa, inclusive da CVM, estabelecem a premente necessidade de se especificar com clareza o tema que será objeto de deliberação. E isso porque não se pode surpreender sócios em deliberações que não tenham sido especificadas, notadamente para lhes restringir os seus direitos, que foi o que aconteceu no caso dos autos, excelências. Os apelados sabiam, conheciam a cláusula 5.16 do acordo de cotistas, desembargador Guedes, e é por isso que entendemos que eles ocultaram o teor dessa deliberação para evitar que a apelante manejasse uma ação judicial, uma tutela de urgência, com base no acordo de cotistas, para suspender, por exemplo, essa deliberação. Essa era uma possibilidade muito real. Quanto ao segundo argumento, a norma invocada pelo juiz Acor, ela não estava mais vigente em 8 de março de 2024. Isso porque a cronologia dos atos e pactos societários do Hospital Memorial nos explica que, em 17 de março de 2022, foi aprovado, foi celebrado o acordo de cotistas entre os sócios do Hospital Memorial, que proibiu a destituição de diretores por voto da maioria, cláusula 5.16. No mesmo ano, em 6 de outubro de 2022, realizou-se reunião de sócios, onde se designou os novos mandatos dos diretores e, todavia, realmente se previu que se poderia destituir os diretores por ato da maioria, por voto da maioria. No entanto, no mesmo ano, em dezembro, 2 meses depois, desembargador João,
aprovou-se, por unanimidade, o 9º aditivo ao contrato social, que alterou o contrato social do Hospital Memorial para fazer constar a seguinte redação no parágrafo 1º da cláusula 9ª, abre aspas, caberá aos sócios a nomeação, a substituição e a destituição dos membros do Conselho de Administração e da diretoria, fecha aspas. Excelências, não se está falando que caberá ao voto da maioria, nem que caberá ao Conselho de Administração, nem à Assembleia de Sócios. O sócio, enquanto órgão societário, decide sozinho. E é por isso que essa disposição causou um efeito repudiatório sobre a cláusula 5.16 do Acordo de Cotistas, resolvendo o conflito aparente de normas no tempo. Então, em 8 de março de 2024, não se poderia destituir diretores por voto da maioria. O 10º e o 11º aditivos ao contrato social ratificaram essa redação que é a vigente até hoje. E quanto ao terceiro argumento, excelências, também se equivoca a sentença ao entender que, diante do impasse entre o apelado Hindenburg e a apelante na indicação do diretor de operações, se poderia, por voto da maioria, resolver o empate. Ora, o Hospital Memorial tem aplicação supletiva da Lei de Sociedade por Ações e não do trecho do Código Civil que fala das sociedades simples. Então, o artigo aplicável ao caso é o artigo 129, que eu peço licença para ler. Abre aspas. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. O Estatuto da Companhia pode aumentar o quórum exigido para certas deliberações desde que especifique as matérias, como é o caso. Parágrafo 2º. No caso de empate, se o Estatuto não estabelecer procedimento de arbitragem e não contiver norma diversa, a Assembleia será convocada com intervalo mínimo de 2 meses. Se permanecer o empate e os acionistas não concordarem em cometer a decisão no terceiro, caberá ao Poder Judiciário decidir no interesse da empresa. Fecha aspas. Então, excelências, não se poderia naquela oportunidade votar por maioria e os atos societários do Hospital Memorial não prevêem nenhuma solução para o impasse ou o empate. Então, dever-se-ia ter marcado uma outra reunião para dali a 2 meses e, se o impasse perdurasse, submeter ao Poder Judiciário. Por isso, e por que existe essa disposição, por que há essa proteção ao voto do minoritário, por que há essa proteção aos quórums? Ora, porque se não se proteger o quórum pactuado unanimemente, não tem nem por que existir um acordo de cotistas. O direito societário, como um todo, será desestruturado, porque os minoritários, não é melhor eles nem votarem, porque se quando o seu voto servir a empatar, a obstaculizar uma decisão da maioria, e ainda assim a decisão da maioria prevalecer, para que serve o acordo de cotistas? Para que servem os pactos societários? Então, por todo o exposto, não se pode privilegiar o abuso do poder de controle, não se pode privilegiar que a maioria seja vencedora a despeito de cláusula do acordo de cotistas, da lei e do contrato social. Isso aqui seria um atropelo inadmissível dos princípios básicos do direito societário. E, por fim, excelências, já me encaminhando para o fim desta peroração, eu gostaria de suscitar que esta segunda Câmara Civil já enfrentou todos os fatos e argumentos e documentos e provas que hoje nós debatemos aqui, porque julgou o agravo de instrumento número 08923064/2024, que adveio desta mesma ação, foi interposto diante de um indeferimento liminar na origem, e naquela oportunidade se proferiu acórdão deferindo medida de urgência de restabelecimento da apelante na diretoria de operações. E como vossas excelências devem se recordar, especialmente sua excelência desembargadora Lourdes, aquele acórdão veio a ser declarado nulo em decorrência de inconsistências sistêmicas que acabaram por causar potenciais transgressões do sistema processual, e isso acarretou a nulidade. Mas o acórdão materialmente é rígido. Então, por isso, e eventualmente perdeu o objeto do agravo do instrumento pela sentença que adveio improcedente. Então, pelo exposto, convém trazer à baila os argumentos que foram ali estruturados para justificar o restabelecimento da apelante na diretoria de operações e a procedência integral dos pleitos autorais. Então, eu peço licença para ler trechos desse acórdão mencionado. Abre aspas. Ocorre que, em reunião realizada em 8 de março de 2024, antes do término do referido prazo, a agravante foi destituída da função, em aparente inobservância ao disposto na cláusula 5.16 do Acordo de Cotistas, fecha aspas. Abre aspas novamente.
Por sua vez, considerando os documentos até então acostados ao caderno processual, um parêntese, são os mesmos que hoje nós analisamos, continuando, não é possível extrair de plano que a convenção dos sócios permite que os administradores do hospital sejam destituídos por deliberação apenas de maioria do capital votante. Fecha aspas. Abre aspas. Além disso, não há como deixar de se perceber, mesmo nesta fase inicial da lide originária, que parece não ter sido assegurado à recorrente o direito de nomear sucessor, conforme disposto na cláusula 5.6 do Acordo de Cotistas, gerando grave prejuízo à gestão e à continuidade das suas funções administrativas. E é por todo o exposto, excelências, que a deliberação do dia 8 de março de 2024 é nula. Ela afrontou o Acordo de Cotistas, o contrato social e a lei. E por isso pedimos a reforma da sentença para reconhecer a integral procedência do pleito autoral. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência pela sustentação, que está escrito ainda, doutor Idenbeck, Vossa Excelência vai falar por todos ou... Pelo Hospital Memorial São Francisco. Ok. Com a palavra. Pois não, agradeço, senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, por igual a eminente relator, a eminente desembargadora Lourdes, a eminente procuradora de Justiça e os ilustres advogados vinculados a este processo, aos quais me dirijo nas pessoas do doutor Janerito Neto e do doutor Olavo Maia Neto, que honram a memória de seus avós com o exercício de uma advocacia absolutamente competente e ética. Para Ortega y Gasset, nós somos nós e nossas circunstâncias. E a partir desse pensamento filosófico, eu me sinto na obrigação, senhor presidente, de fazer um esclarecimento. Porque na sessão passada, houve a proposta do advogado da parte autora de que o julgamento acontecesse sem a presença deste advogado. Fundamentado em 3 argumentos. Existia na procuração, como existe, mais de um advogado habilitado. Este advogado, mesmo sabendo que viajaria dia 14 de outubro para São Paulo e com bilhetes emitidos dia 29 de setembro, só requereu o adiamento dia 13 de outubro, e o julgamento ocorrer com a ausência deste patrono seria dar tratamento de isonomia, porque ele, num passado não tão distante, requereu o adiamento de um processo e ainda assim o processo foi julgado. Quais as circunstâncias, senhor presidente, que regeram o adiamento trazido como referência pelo doutor Alberto? O doutor Alberto faz um requerimento pedindo que o julgamento não aconteça e prova que durante a sessão ele está viajando. O doutor Janerito Neto, aqui presente, sem estado a tanto, num gesto espontâneo e voluntário, concorda com o adiamento. E este advogado, adotando a boa postura do doutor Janerito, também concorda. E os 3 advogados inscritos para a sustentação oral convergem no adiamento, um deles por comprovada necessidade. Desembargador Guedes, eu venho para a sessão de julgamento, porque tem um outro processo ao qual eu estou vinculado. Com quem eu me encontro aqui? Com o doutor Alberto, que resolveu comparecer ao julgamento sem informar no processo que adotaria postura diferente. O doutor Janerito Neto nem da sessão compareceu. Eu o admoestei que aquele julgamento não poderia acontecer. Havia ausência de um advogado inscrito para sustentar e que não compareceu a toda a evidência porque não considerava que o julgamento acontecesse. Ou, se acontecesse, não haveria sustentação da parte recorrente. Na procuração, a exemplo da minha, tinha, como tem até, os 2 advogados. Doutor Lucas é um deles, dono do escritório onde o doutor Alberto trabalha, um advogado presente nesse tribunal e que de forma recorrente sustenta aqui. O julgamento é realizado. O doutor Janerito dirige uma petição pedindo o adiamento, aliás, a nulidade do julgamento, porque fora induzido a erro por uma postura que violou a lealdade e a boa-fé. É bem verdade que o julgamento foi anulado por outras circunstâncias. Quais foram as circunstâncias que regeram o meu requerimento de adiamento? Dia 30 de setembro o processo estava pautado. Eu estive presente com os outros advogados e a sessão não ocorreu porque o eminente desembargador relator estava de férias. E permaneceu de férias até o dia 13 de outubro, foi quando ele voltou. E foi quando o processo voltou a ter jurisdição. No requerimento que dirigi ao desembargador Roberto Guedes,
consta textualmente que a petição está sendo protocolada naquele dia, porque foi o dia de retorno dele para a jurisdição. Durante um período que ele esteve afastado, só estavam sendo apreciadas tutelas de urgências liminares, e pelo desembargador Vivaldo, que estava na iminência de encerrar o convívio com esta corte, porque se aposentaria, como de fato se aposentou. Disse que, apesar de ter 2 advogados constituídos, eu sou o único, e convivo com essa corte há 25 anos, que sustenta as causas do escritório. E terceiro, juntei os bilhetes aéreos com o compromisso de que na sessão seguinte, se fosse adiado, eu estaria presente. Portanto, não é que haja uma diferença entre as duas situações. Há um abismo, porque para elas poderem ser comparadas, este advogado teria que ter feito uma coisa, perdoe-me, dito uma coisa, feito outra e induzido o advogado da outra parte a erro. E isso eu não fiz. O Hospital Memorial São Francisco tem 35 anos de trajetória. O doutor Francisco Gomes, sócio fundador, já contava com mais de 90 anos quando resolveu fazer o planejamento de sua sucessão, que consistia em colocar 3 filhos onde já se encontravam 2, para que os 5 filhos fossem sócios da companhia. Para que isso fosse possível, numa condição harmoniosa, desembargador relator, foram criadas regras internas, acomodadas, desembargadora Lourdes, num documento chamado Acordo de Cotistas. E todos os cotistas, ou seja, os sócios, assinaram esse acordo. A doutora Rosana, inclusive, com o compromisso de serem fidedignos àquelas regras, regras internas, regras de convivência entre 5 irmãos. Qual é a espinha dorsal desse acordo de cotista? O modelo de administração. São 10 administradores, 6 fazendo parte de um conselho, 4 de uma diretoria. Qual é a regra de ouro desse acordo? O sócio não pode ser diretor. Por uma obviedade. Historicamente, o sócio era diretor. Ou seja, quem era responsável por aprovar ou desaprovar as contas era quem as realizava. Isso equivale, desembargador Roberto Guedes, ao sujeito que joga dama sozinho. A diferença é que quem joga dama sozinho tira do jogo a competitividade. E o sócio, que ao mesmo tempo gera despesa, tira da empresa a austeridade. Portanto, o sócio não ser diretor garante rigidez, transparência nas contas do hospital. Porque quem faz as despesas não é quem vai aprová-las ou desaprová-las. O que pretende a parte autora é ser diretora contra essa regra que é expressa e que ela se vinculou a essa regra. E numa distinção que não tem cabimento. Os outros irmãos não serem diretores e ela ser. Está muito claro que o advogado da parte autora entende muito pouco sobre isonomia. Mas é disso que se cuida, não há isonomia. A isonomia há em todos saírem como de fato se encontram. Mas não é a questão de ser ou não ser diretor, porque não se está em discussão a vaidade, está em discussão a austeridade. Não há como, no ambiente de governança, o sócio ser quem realiza as despesas. Isso é de uma clareza solar. A decisão da desembargadora Marta Daniele é uma aula sobre direito societário e corporativo. O primeiro aspecto que ela retrata é a impossibilidade do Poder Judiciário invadir esfera privada, interferir na autonomia das partes. Desembargador Rebouças, Vossa Excelência já presidiu 2 tribunais, o de Justiça e um federal, que, aliás, conta com a brilhante presidência da desembargadora Lourdes. Essas casas têm regimento internos. Pergunte a STJ, TSE, se eles aferem violação ou não de regimento interno. Não aferem. Venha uma casa legislativa, uma prefeitura de qualquer município, venham discutir regras internas de uma Câmara Municipal. O que é que o Judiciário diz? São regras internas corporis. Se é assim, com órgãos que estão vinculados ao estamento governamental, com muito mais razão, a iniciativa privada. Quem já se viu o Poder Judiciário interferir na nomeação de um diretor de uma entidade privada, de um hospital, dizer se quem vai ser diretor é A, B ou C? Não faz sentido. Quem tem que decidir isso são os sócios. E não há abuso, não. O sujeito, quando tem 65% da operação,
ele tem também de responsabilidade. Ele tem ônus e bônus na mesma proporção. E não houve empate, não. Que conversa de empate? O acordo de cotista fala em indicação. Os diretores serão indicados. O que foi que houve? Doutora Rosane indicou uma pessoa. Doutor Hindenburg, com a mesma participação de capital social, indicou outra. Isso não tem nada a ver com votação. As indicações foram submetidas à votação. E houve empate? Coisa alguma. Houve uma maioria fragorosa. Só quem votou contra foi a doutora Rosane. Somente 17,5% do capital foi que restou vencido. Então, não tiveram duas votações, não. Tiveram duas indicações. A votação foi só uma. Que fique muito claro. Então não existe essa história de que houve um empate, e que se houve empate faz outra reunião, e que o judiciário decide, não. O que existiu foi uma votação única, com capital social prevalecendo, como é em qualquer regime democrático. Só tem um lugar em que a vontade de um prevalece sobre a de todos. É na ditadura. O hospital vive um regime democrático. Senhor presidente, a desembargadora Marta Daniele, quanto a esse exercício feito aqui da tribuna, de normas que estavam vigentes e que não estavam mais, e que conciliava estatuto com regimento interno, com ato, eu vou pedir para ler, porque eu não teria com o mesmo brilho como retratar o que esse exercício pretende alcançar. Disse a eminente sentenciante. Abro aspas. Acolher a tese autoral resultaria na seguinte contradição: invocar o acordo de cotistas para preservar o prazo de 3 anos de mandato da demandante, mas ignorar que a extensão desse prazo só foi formalizada mediante ato deliberativo coletivo posterior, que, ao mesmo tempo, suprimiu a exigência de iniciativa do sócio nomeante para a destituição do ocupante do cargo. Isso, no português claro, é o sujeito que quer viver o melhor de dois mundos. É a visão seletiva. Isso, desembargador Rebouças, não é exercer um direito, é criar um privilégio. Neste caso aqui, que é uma empresa familiar, não se pretende nem uma distinção entre pessoas, se pretende uma distinção entre irmãos, como se um valesse mais do que o outro. Isso é algo que a lógica não entende, a lei não permite e a Bíblia não concede. Portanto, o que se pretende aqui, e falo o nome do hospital, que tem 35 anos de trajetória, é que a governança seja mantida nos exatos termos em que foi idealizado pelo seu fundador, doutor Gomes, e que foi sufragado com a concordância de todos através dos cotistas. Com essas considerações, senhor presidente, me colocando à disposição para esclarecimentos eventuais, é que eu reitero o pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença brilhante da desembargadora Marta Daniele. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência pela sustentação. Está escrito também, doutor lá, Vossa Excelência fala por... Doutor Ricardo Gomes, que é o sócio majoritário. Oh. Senhor presidente, senhores desembargadores, a sustentação do colega já foi, para mim, absolutamente exauriente quanto aos principais pontos, de modo que eu tenho muito pouco a acrescentar, além de apenas fazer uma ressalva e aprofundar um argumento que, no caso específico do meu cliente, que é o sócio majoritário, é muito relevante. Está sendo imposto a ele a pecha de ter exercido uma conduta abusiva ao exercer o seu direito legítimo de sócio majoritário. Se colocou em votação uma escolha de um membro da diretoria, como bem colocado por Dr. Hindenburg, e, na ocasião, diante da indicação que foi feita aos termos do acordo de cotista, tanto por doutora Rosane quanto por Dr. Hindenburg, já que essa era a regra era de que fosse esse cargo de diretoria ocupado através de indicação em conjunto, diante da apresentação de dois nomes distintos, não há, excelências, nem no acordo de cotista, nem nenhuma outra ótica societária possível que isso não fosse deliberado pelos sócios enquanto formadores da vontade da sociedade.
Se eu não admitir que a vontade da sociedade seja formada a partir dos próprios sócios, se eu deslocar esse eixo para o judiciário, a gente vai ter um caos nas relações privadas. E foi no exercício puro e simples desse direito, do exercício do direito de voto, que é inerente à condição de sócio, que o doutor Ricardo não apontou nenhum diretor e nem escolheu nenhum diretor, né? Através de sua livre escolha. Ele apenas manifestou-se a partir dos nomes propostos, inclusive pela própria doutora Rosane. Então, a doutora Rosane, que hoje vem a juízo, que já veio a juízo e que hoje traz a apreciação desse tribunal, uma consideração de erro de participação no processo deliberativo, na verdade, ela não só participou, como participou ativamente. Ela foi à Assembleia, representada por advogado, na ocasião apresentou um nome para compor a diretoria, esse nome não recebeu eco do seu irmão, doutor Hindenburg, e naturalmente a vontade da sociedade tem que se demonstrar expressa a partir da votação dos sócios. Nesse caso, Excelência, era apenas para isso que eu queria me manifestar enquanto advogado do sócio majoritário, no sentido de que negar a ele o direito de votar na escolha de um membro da diretoria é retirar toda a lógica e subverter toda a lógica societária. Imagine-se que se eu tiro do sócio que possui 65% do capital social o direito de participar do processo de escolha da diretoria do tribunal e ofereço a ele apenas e tão somente o ônus de, através do seu capital social, ter as responsabilidades que daí advêm, eu estaria, volto a dizer, e repetindo as palavras do Dr. Hindenburg, não evitando um abuso, mas ao contrário disso, eu estaria aprofundando um privilégio, que é o que se está em tela agora, Excelência. Está se discutindo aqui, é um privilégio, não é um exercício de abuso, não. Eu não posso considerar abusivo o comportamento de um sócio que possui 65% do capital social, como eu já disse, votar na escolha de um diretor. Então, Excelências, era apenas para colocar esse aspecto de modo mais específico, levando em consideração a figura do Dr. Ricardo e aderindo aos demais argumentos do Dr. Hindenburg. Obrigado. Agradecemos também a Vossa Excelência. Está escrito também doutor Janito. Doutor Janito, Vossa Excelência fala por... Bom dia, Excelência. Falo pelo doutor Hindenburg Costa Gomes. Ok. Vamos Com a palavra da forma regimental. Senhor presidente, senhor relator, senhora desembargadora Lourdes, ilustre membro do Ministério Público, colegas e servidores. Presidente, eu serei muito objetivo porque todos os pontos já foram trazidos aqui pelos meus colegas, brilhantemente pelos meus colegas, e na condição de advogado do doutor Hindenburg, eu gostaria de fazer apenas uma ressalva que, a prevalecer a proposta da apelante, a autora, a doutora Rosane, a vontade, a voz do doutor Hindenburg jamais terá vez. Por quê? Porque ambos são sócios de 17,5% da sociedade. E o que se pretende na apelação é que, diante de um suposto impasse entre esses dois sócios, prevaleça sempre a vontade da doutora Rosane. Isso sim é privilegiar a vontade de uma sócia em detrimento de todo o capital social. Então, nessas condições, o meu constituinte, o doutor Hindenburg, sócio de 17,5%, a exemplo da doutora Rosane, jamais, em tempo algum, terá qualquer voz dentro da sociedade. Então, presidente, somente com essa ressalva eu ratifico aqui todas as razões trazidas pelos meus colegas e as demais razões trazidas nas contrarrazões para pedir o desprovimento da apelação. Muito obrigado. Doutor Guedes, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, eu queria só fazer... qualquer advogado pode esclarecer isso. Essa indicação da substituição é feita por qualquer dos sócios. Não, Excelência, a cláusula 5.6 do Acordo de Cotistas, ela especifica que a diretoria de operações será nomeada por via da escolha da doutora Rosane e do doutor Hindenburg. Então, em outras diretorias é alocado também a competência para algum dos sócios. Okay. Então, são por dois, os dois que têm 17,5%. E isso não chegou a consenso. Não, isso.
Desembargador João, queria fazer só um esclarecimento Pois de não. fato. Que foi mencionado meu nome, né? Na procuração, que a nós foi otorgados poderes, não consta Dr. Lucas Duarte, consta Dr. Lucas Sampaio. É outra pessoa, igualmente brilhante. E no nosso escritório não tem dono, tem sócios e associados. Era só isso, Excelência. Bem. Vou fazer outra pergunta aqui que eu anotei aqui. Os sócios cotistas resolveram indicar vamos dizer assim, uma administração profissional para o hospital. Todos os cotistas continuam com o Prolabore? Adiantamento de lucros. Ok, mas todos têm, o que tem 17,5 e o que tem 65, né? Tá bom, tá. Doutor Guedes, com a palavra. Presentes os pressupostos intrínsecos da admissibilidade recursal, com isso da apelação. Com efeito a evidências o cabimento do recurso, a legitimação para recorrer ao interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, bem como a tempestividade, a regularidade formal havendo sido recolhido o preparo recursal. Em que pese os fundamentos expostos nas razões do presente recurso de apelação, há de ser mantida a sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Civil da Comarca de Natal, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória de Assembleia de Sócios Cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Rosane Costa Gomes, em desfavor de Ricardo Costa Gomes, Indemburgo Costa Gomes, Valmira Maria de Lima Guedes e Clínica Ortopédica e Traumatológica de Natal Limitada. A sentença recorrida enfrentou com profundidade todos os pontos controvertidos, tendo registrado a convocação à Assembleia de 8 de 3 de 2024, foi formalmente regular e suficientemente ampla ao mencionar a nomeação da diretoria executiva, apta a abarcar inclusive a deliberação que culminou na destituição da apelante. O juízo de origem também destacou a existência do nono aditivo ao contrato social aprovado por unanimidade em outubro de 2022, que expressamente facultou a destituição de diretores a qualquer tempo por deliberação dos sócios detentores da maioria do capital social, afastando, portanto, a pretensão da apelante de se manter no cargo até o término do mandato inicialmente previsto. Merece destaque, conforme bem constou a sentença, o disposto no Código Civil em seu artigo 1063, parágrafo 1º, no qual estabelece que o exercício do cargo de administrador cessa pela destituição em qualquer tempo do titular ou pelo término do prazo, se fixado no contrato ou em ato separado não houver recondução. Parágrafo 1º. Tratando-se de nomeado administrador no contrato, sua destituição somente se opera pela aprovação de titulares da mesma metade do capital social, salvo disposição contratual diversa. Do mesmo modo, o artigo 1072, parágrafo 5º do Código Civil disciplina que as deliberações dos sócios obedecido o disposto do artigo 1010 serão tomadas em reunião ou em assembleias conforme previsto no contrato social, devendo ser convocada pelos administradores no caso previsto em lei ou no contrato. Parágrafo 5º. As deliberações tomadas de conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os sócios, ainda que ausentes ou dissidentes. Assim é que os regramentos constantes desse dispositivo evidenciam que, salvo disposição contratual expressa em sentido contrário, os administradores podem ser destituídos a qualquer tempo por deliberação majoritária, exatamente como ocorreu no presente caso, sendo inaplicável a alegação da apelante de que apenas o sócio nomeante poderia promover sua substituição. Ademais, conforme ressaltado na sentença, não houve demonstração de abuso de poder ou de violação dos princípios da boa-fé objetiva ou da função social do contrato, mas sim o exercício regular do direito de maioria, nos limites da lei e do contrato social alterado. As razões recursais, portanto, não se mostram suficientes para infirmar os fundamentos lançados na sentença, que acertadamente reconheceu a possibilidade de destituição de administradores por deliberação majoritária, desde que observados os requisitos formais e legais. Considerado, pois, que a decisão recorrida enfrentou todos os argumentos suscitados
que não há nulidade a ser reconhecida ou mérito a ser modificado, deve ser mantida a improcedência dos pedidos autorais com a confirmação da sentença proferida pelo juiz da 15ª Vara Civil da Comarca do Natal. Diante do exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento nos termos da fundamentação supra, em virtude do desprovimento do recurso, major os honorários advocatícios fixado no primeiro grau em 12%, nos termos do artigo 85, parágrafo 11 do Código de Processo Civil. É assim que eu encaminho o voto, senhor presidente. Porque no sistema está 2-1 pelo provimento. Só um minuto. Pelo desprovimento do recurso. E ficou vencida a desembargadora Lourdes, então vai haver extensão de quórum para essa conclusão dessa votação. Dando continuidade ao julgamento, chamo o 7 da pauta apelação civil, em que são partes cooperativa agropecuária de Ipanema Limitada e outros, Iguana, Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Não Padronizados. Relatora, desembargadora Lourdes Azevedo. Está em mesa, desembargadora? Em mesa, excelência. Doutor Daniel, Vossa Excelência, fala. Iguana Fundo. Pela apelada. Pela Iguana Fundo. A relatora está conduzindo o voto pelo conhecimento e desprovimento E desprovimento do do recurso. recurso. Deixa eu olhar aqui. Não há divergência nem há destaque no julgamento. Agradeço, senhor presidente, declino. Tenham um bom dia a todos. Agradecendo a Vossa Excelência pela compreensão, está proclamada a unanimidade o termo do voto da relatora. O 14 da pauta, relatoria do Dr. Roberto Guedes, é um agravo de instrumento, tem segredo de justiça, Senhor presidente, pois não. Esse agravo de instrumento é num cumprimento de sentença e nessa modificação que houve agora do PJE, ele passou como se fosse direto para como se fosse deferido, mas ele não pode porque não cabe sustentação oral em agravo de instrumento de cumprimento de sentença. Certo, Então, inclusive, comuniquei à advogada que, infelizmente, não. certo. É o 14? Está em mesa? Está em mesa. Então, Vossa Excelência Vai para virtual, né? vai para virtual. Vai. Vossa Excelência aqui está conduzindo o voto pelo... Eu estou conhecendo e desprovendo o recurso. Certo. 14, é. É o 14. Certo. A desembargadora Lourdes tem que haver boa suspeição, não é isso, desembargadora Lourdes? Isso. Então está faltando quórum, a desembargadora Berenice está de férias, tem que aguardar o outro desembargador, tá ok? A próxima, vai ficar para a próxima sessão. É virtual. Vai para virtual, cara. Virtual. É Isso. Nada. É porque não cabe sustentação. Porque agora, com essa mudança que teve, desembargador, está passando direto. A gente não está mais passando o crime dizendo se cabe sustentação ou não. Só entra com agravo vai direto. Tem que dar uma adequadazinha aí. Tá. Mas vai ser consertado. É só uma questão de adaptação, né? É isso. Toda época que tem uma modificação assim no sistema, o PJE favorece isso aí. Mas eles vão adequar. Essa aqui, olha. Terrível. É isso. É ruim, muito ruim. Então, dando continuidade aos julgamentos, eu chamo o primeiro da pauta, apelação civil, apelante Zoraida da Silva Souza, advogados Aldenice de Santana, Sebastião Rodrigues Leite Júnior, apelado Reginaldo Roberto Nascimento,
Romildo Roberto do Nascimento Advogados, Gabriel Mendes Gomes, Vitor Ruda de Oliveira Pelonha. Tem algum advogado presente na sala virtual? Não tem. Estou encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Desembargadora Lourdes, está faltando voto de Vossa Excelência, né? Pelo menos aqui no sistema não chegou ainda não. Agora sim. Tá bom. Então está proclamada a unanimidade do sistema do voto do relator. Chamo o 4 da pauta, apelação civil, apelante Itaú Unibanco S.A. e Francisco Elias de Moraes. Relatora, desembargadora Lourdes Azevedo, está em mesa, desembargadora. Advogado Nelson Monteiro de Carvalho Neto e Marlon Gonçalves Sanches. Advogados também Gilberto Procópio de Andrade e Wagner Vieira de Oliveira Santos. Tem algum advogado presente na sala virtual? Não tem, mas a desembargadora está encaminhando o voto pelo conhecimento e provimento do recurso. Não há divergência. Está proclamada a unanimidade do sistema do voto da relatora. Chamo 5 da pauta. Então, 5 é doutor Bruno Saldanha, está na outra Câmara, vamos aguardar ele. O pai estava aqui, saiu. O 5 e o 10, doutor Bruno. Então, vamos dar continuidade aqui para ver. O 15, apelação civil, apelante, em que são partes Felipe Aurélio Pereira de Paiva e o Banco do Brasil S.A. Advogado doutor Roberto Guedes. Está em mesa, doutor Roberto Guedes. Advogado que é Eduardo Janzon Avalone Nogueira, Celso de Oliveira Gugel e Matheus Eduardo Bezerra. Tem algum advogado presente na sala virtual? Bom dia, Excelência. Bom dia. Doutor Matheus aqui. Doutor Matheus. Vossa Excelência fala pela parte autora, Felipe Aurélio. Por quê? Vossa Excelência, por gentileza, repita novamente, fala pela parte... Pela parte autora, Felipe Aurélio. Felipe Aurélio. Felipe Aurélio é o apelado aqui no recurso. Hein, doutor Matheus, Felipe Aurélio é o apelado ou o apelante? É o apelado, Excelência. É o apelado. O relator está encaminhando o voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Não há destaque nem há divergência aqui no sistema. Certo, Excelência. Então, vou dispensar a realização da sustentação oral, em vista de desprovimento. Ok. Agradecemos a Vossa Excelência a compreensão e está proclamado o sistema do voto do relator. Muito obrigado. Tenham um bom dia a todos. Igualmente. O 17 já foi. Esses seguintes da Unimed não vão ser julgados por falta de quórum. Nem esse 13 também da relatoria desembargadora Berenice Capuchu, está de férias. Senhor presidente, Foi não. o 13 foi um que eu pedi o voto vista na sessão anterior, mas eu já lancei o voto vista, está no sistema e eu estou acompanhando a relatora. Eu tinha ouvido a sustentação oral, foi na sessão passada. Eu não sei se pode ser feita a proclamação, mas eu já lancei o voto vista. Você tem que aguardar a desembargadora para ser feita a proclamação. Mas o voto vista já está no sistema. Esse processo, inclusive, eu tenho impedimento. Eu passo a presidência para a desembargadora Lourdes e Sua Excelência. Porque a desembargadora não houve a sustentação Já houve oral. a sustentação, já houve. Aí eu pedi o voto vista e já lancei o voto vista. No caso, eu estou acompanhando a relatora. Então, aí que eu pergunto se pode ser proclamado, eu tenho que aguardar a relatora, a desembargadora, para fazer a proclamação, não sei.
Aí, Para aguardar, né? Eu acho, porque certo, ela é a correto, relatora, é a relatora, né? isso. Para ela ter conhecimento do julgamento, do resultado do voto isso. vista. então aguarda, Isso, né? Tá aguarda, afastado, fica, tá na Europa, pronto. né? isso. Viajou. Então tem o 5 e tem o 10 aqui. Eu pedi para o oficial de justiça chamar doutor Bruno para a gente julgar esses 2 processos que estão faltando aqui da pauta. Dando continuidade aos julgamentos, chama a apelação civil número 5 da pauta, a relatoria da desembargadora Lourdes Azevedo. Apelante e apelado Carlos Manuel Felinto Félix, advogado doutor Bruno Henrique Farias. E apelante e apelado Apivida, Assistência Médica Limitada, advogado doutor André Menescal Guedes e Igor Macedo Facó. Doutor Bruno se apresenta, eu não sei se pela Apivida tem algum advogado na sala virtual. Está em mesa, desembargadora Lourdes, o processo? Sim, excelência. Com a palavra, doutor Bruno, na forma regimental. Inicialmente, eu gostaria de agradecer pela deferência e pela paciência na espera. Doutora Maria de Lourdes, como é uma matéria já conhecida da Corte, se a senhora quiser adiantar o resultado para ver o que é que... Eu estou votando em parcial consonância com o parecer do 17º Procurador de Justiça, doutor Herbert Pereira, conhecendo de ambos os recursos, mas no mérito eu nego provimento ao apelo interposto pela operadora de saúde, a Apivida, e dou parcial provimento ao recurso da parte autora, tão somente para determinar que sejam incluídos no tratamento os atendimentos por psicopedagogo e assistente terapêutico em ambiente clínico. Satisfaz, excelência. Inclusive, vou até fazer uma ressalva, desembargador João, agradeço de verdade a espera, mas eu agora me toquei porque eu saí. Porque houve alguma mudança no sistema do PJE e no plenário virtual a gente agora consegue acompanhar em tempo real o voto lançado. Então, quando eu vi que o voto estava nesses termos, aí eu fui, então não precisa. Me despreocupei. Mas, assim, para quem tem uma advocacia muito massiva e que está sempre presente, foi um avanço considerável, porque a gente pode chegar para o presidente. Hoje não precisa aguardar. Não é novidade. Então, na hora que o relator lança... Assim que abre a sessão, está lançado todos os votos. Inclusive, quem está com divergência ou não. Aí ele já sai com emenda, então é uma atualização que a gente acompanha e fica atualizando a cada 1 minuto o plenário virtual.
Aí por isso que eu já tinha visto. O Supremo é assim, o Conselho Nacional de Justiça também. Ficou muito bom. Muito obrigado, viu, doutor? Tem o 10 também, né, que Vossa Excelência advoga também da desembargadora Lourdes, está em mesa, desembargadora Lourdes, o 10. Está em mesa, sim, também, Excelência. Também é da Apvida, né? Isso. A redação de ata está só registrando, doutor Bruno, que essa posição pode ser, vamos dizer assim, publicado, mas até o encerramento da sessão possa ser que algum colega resolva. Mas é porque quando tem um processo como esse, que a gente já sabe mais ou menos o direcionamento da corte, aí consolidada a jurisprudência, tem que discutir. Sei. Então, o 10 eu estou chamando, apelação civil, apelante apelado aqui, vai ser o menor, RIDLF, advogado doutor Bruno Henrique Farias, e apelante apelado é a Apvida também, advogados André Minescal Guedes e Igor Macedo Facó. Relatora desembargadora Lourdes. Eu vou até, doutora Maria Lúcia, para chamar a atenção que no decorrer do voto de Vossa Excelência consta como Unimed, mas é um erro material, por isso que eu acho que eu li, não vai ter sessão. É no provimento, no dispositivo. Eu estou exposto. Certo. No voto, né? Mas também atende às expectativas. Exatamente, está aqui, né? Provavelmente é um apelo da Unimed. Vamos retificar. Tá bom, obrigado. Viu? Corrigir. O provimento, não há divergência nem há destaque, está proclamado os termos do voto da relatora. Logo, né, muito obrigado, bom dia a todos. Vai ser corrigido agora, doutor Bruno. Tá bom, obrigado, bom dia. Agradecemos a Vossa Excelência também. Obrigada. Que pelas anotações que eu fiz, não tem um processo que possa ser julgado, porque os da relatoria da desembargadora Berenice, que está de férias, não vão ser julgados. Eu pergunto aos eminentes pares se há algum processo que independe de pauta em mesa. Não tem. Então, não havendo mais processo de julgamento, declaro encerrada a sessão judicial. Declaro aberta a ordem administrativa. Leitura e discussão da ata da sessão anterior. Alguma sugestão a fazer na ata? Todos aprovam? Então está aprovada a unanimidade. Expediente. Ok. A presidência não tem processo administrativo. A presidência propõe moção de congratulações pela passagem do natalício do desembargador Ivan Meira Lima, que ocorrerá no dia 23 de outubro do corrente ano. Todos aprovam. Desembargadora Lourdes. Não tenho nenhuma sugestão a fazer, nenhuma proposta, e acompanho o voto pelo aniversário do desembargador Ivan Meira Lima. Doutor Guedes. Eu vou aproveitar para fazer um registro aqui na Câmara. Quando eu pedi remoção da terceira Câmara para a segunda, eu era presidente da terceira Câmara e vim presidir a segunda. Na eleição da presidência do desembargador Ibanez. E, graças a Deus, fui muito bem recebido aqui. Estou muito agradecido pela recepção dos colegas, dos servidores, de todos. Realmente, para mim aqui foi também um aprendizado muito grande e o nível de debate da segunda Câmara muito elevado, respeito mútuo de todos os membros da Corte. Eu só tenho que agradecer por esses 10 meses de convivência aqui, porque eu estou pedindo remoção para voltar para a terceira Câmara. Porque quando eu saí da terceira Câmara, houve esse compromisso meu com o presidente, com a Mauri,
que ele só assumia a presidência se eu voltasse. E também quero... A Câmara vai ficar a Câmara mais bonita do tribunal, que vai vir para cá a desembargadora Marta Daniele. Ela foi lá falar comigo ontem, eu digo, olha, eu só saio da segunda se você for. Porque se você não for para lá, eu vou dizer a Maurício que vou quebrar o compromisso com ele. E ela ontem, inclusive, pegou a cópia do meu requerimento e também formulou o requerimento ontem. Os dois. Eu acho que amanhã deve ir para o pleno. Então, eu quero só agradecer a vocês por tudo e dizer que estou na terceira Câmara aqui vizinho, bem pertinho, à disposição. Vou sentir falta desse convívio aqui humano e com essa prevalência feminina, é muito bom que a gente aprende muito. Isso é muito importante para o aspecto masculino. Eu passei quase 15 anos na terceira Câmara, só homem, e tem que ter essa visão mais feminina, mais adocicada. Isso é muito bom. E quero que Deus continue abençoando vocês aqui com saúde, com paz, com essa harmonia que sempre a segunda Câmara teve como norte maior. Eu até andei falando com o desembargador Ibanez para ver se a gente botava aqui o nome do desembargador Vigílio, que foi aprovado. E já cobrei dele isso umas 3 vezes. Ibanez, eu vou sair da Câmara e você não vai botar a placa lá, rapaz. Aí ele até disse que eu fosse lá hoje, depois da sessão, que eu vou dar uma cobrada nele. Nisso. Porque o Vigílio deixou essa marca aqui indelével. Essa cadeira aqui. Pois é. Dele, né? Disse. Então, ele disse a mim que ia autorizar que fizesse. É muito justo. É muito justo, eu também acho, concordo. Muito justo mesmo. Mas, senhor presidente, foi uma honra, né, tê-lo aqui durante esse período presidindo a segunda Câmara. Vou me adiantar e externar também a minha posição. Vossa Excelência sempre foi tido como um desembargador muito fino no trato, educadíssimo e isso foi comprovado aqui em todas as sessões de julgamento que participei aqui da Câmara como integrante. Vi como e aprendi com Vossa Excelência a ter essa serenidade de conduzir de forma equilibrada todos os julgamentos. Tentei sempre dar um pouco imitar, né? Na hora que a presidência era repassada para a minha pessoa, e eu estava me espelhando e espero evoluir também ainda nesta missão, porque tenho pouco tempo de Tribunal de Justiça e cada dia nós aprendemos um pouco mais. E agradeço imensamente por sua generosidade de ter aceitado até fazer a permuta na época, né, para que nós pudéssemos ter um desenvolvimento dos trabalhos, né, para que houvesse uma presidência. Eu estava impossibilitada, a desembargadora Berenice também, e desembargadora Sandra, todos éramos impedidas de assumir a presidência. Agradeço imensamente e também rogo a Deus pela sua saúde e pelo contínuo sucesso na sua vida profissional. Todos nós. Muito obrigado. Eu aqui vou repetir, aprendi muito na segunda Câmara. E com esse jeito suave de vocês votarem, de conduzirem o debate com respeito, isso é tão bom para a justiça. Eu às vezes digo aos colegas brincando, eu digo, olha, você integra o quê? Eu faço parte do Tribunal de Justiça, gente, não é do Tribunal de Leis, não. Nós estamos aqui para fazer justiça. Não para legislar, né? Não é que o nosso objetivo aqui é fazer justiça. E se às vezes eu tenho um entendimento que é diferente e a desembargadora Luz traz um entendimento que me convence, por que eu não adiria ao entendimento dela? Isso não mexe no meu salário, não mexe em nada, pelo contrário, me dá mais subsídio para que eu mantenha aquela posição que Vossa Excelência me apresentou. Eu acho que é desse jeito que a gente convive. E a gente tem que conviver com as diferenças, com as divergências de cada um, claro, de forma respeitosa, né? Isso é o mais importante. Concluir o julgamento. E também tem uma coisa que eu quero registrar aqui. Eu vou deixar a presidência e vou para o Conselho da Magistratura, que é só uma vez no mês. Está velho e procurando menos trabalho.
Diga isso não, que eu tenho sua idade. Temos a mesma idade. Eu já tenho 22 anos de doutora casa, só de Rossana? tribunal, por isso que cansa. Tenho 22 anos só daqui. Realmente, nesse aspecto, o senhor ganha, né? Chegou muito jovem aqui ao segundo grau do meu Tribunal Deus. de Justiça, né? E aí, doutor Guedes? Desembargador, apenas, assim, a gente vai lamentar, né, a saída de Vossa Excelência, que a gente conviveu aqui durante esses 10 meses. Foi um aprendizado para a gente e foi muito interessante os debates aqui nesse órgão fracionário, muito respeitoso, todos tratavam, apenas tem a divergência, que são as divergências jurídicas, que faz parte de todo o processo, conhecimento da hora. Mas, enfim, eu quero só desejar sucesso, saúde para o senhor, para toda a sua família, e que continue nessa missão. Que Deus continue abençoando vocês. Tudo de bom. Nós todos. Deus abençoe vocês. Vou ficar aqui pertinho, a gente sempre vai se encontrar e se ver. O Ministério Público saiu ganhando, ele vai voltar para a terceira, eu sou lá, entendeu? Então, isso. O Ministério Público saiu ganhando. Que bom. Então, e se permanecer nisso aí, quando eu terminar aqui meu período da substituição da desembargadora Sandra, vai ser uma Câmara de 4 mulheres. Né? É isso. Por isso que eu disse que vai ficar a Câmara mais bonita e mais bela do tribunal. Mais doce. Chega também muita gente bonita, né? E vamos ficar, bendito é o fruto. Né? Sim. Pois é. Ficar só ele. Você vai ser um. Tem que conduzir com muita moderação, viu, doutor Roberto? É verdade. E também é muito bonita a homenagem de ter o nome do desembargador Virgílio, né? Isso. Que se sentou aqui tantos anos. Acho e que já ele... está aprovado isso. Né? Foi aprovado. Eu não sei porque ainda está vendo. Eu vou falar com o André, hoje eu vou dar uma cobrada com força lá para saber o que está vendo. Então, gente, agradecendo mais uma vez de coração por tudo. Declaro encerrada a presente sessão.